E aí, pessoal, tudo bem? Ah, esse vídeo é sobre como criar um diretório no GitHub para o teu projeto. A gente vai criar um diretório privado, tá? E a ideia é que cria um diretório é um diretório privado. Ele vai ser um diretório sem nada dentro. A gente vai clonar um diretório vazio para nossa máquina. A gente vai adicionar os arquivos e enviar para o GitHub, tá? É muito similar, tá? O uso do GitHub para qualquer outra plataforma, como GitLab, Bitbucket, tudo que usa Git, tá? Porque o core de processamento em si é o Git. Enfim, vamos lá, pessoal. Ah, também esse vídeo ele toma uma premissa, né? Ou seja, uma ideia que você já fez, que já gerou as chaves de SSH. Se você já gerou a chave de SSH, a gente vai fazer o clone por SSH com a chave já gerada. Então, no vídeo anterior foi criado as chaves SSH, foi adicionado dentro da máquina, tá? Então, a máquina tem a chave privada e o servidor lá no GitHub, que é o nosso remoto, tem a chave pública, que a gente copiou e colou lá, e fez tudo isso aí. Então, a gente vai criar um diretório se baseando nisso, tá? Então, eu vou chamar de... Então, um diretório, nome do diretório, tá? Então, vou chamar aqui de diretório aula, vou chamar básico teste git, tá? Então, ele está disponível porque eu não tenho nenhum projeto com esse nome. Vamos testar o Git, tá? Esse aqui é o título do nosso projeto, vai ser um projeto privado. Se fosse público, não precisaria da chave SSH, tá? A gente vai adicionar um arquivo chamado readme, que é um arquivo de instrução, ele é um markdown, tá? Ele serve para descrever o que o teu projeto faz, como é que é feita a execução, tá? Isso ele vai criar, então não é exatamente bem vazio o projeto. A gente vai escolher um git ignore, um template. O que é um template? É um modelo básico, tá? Para certas linguagens, para ele ignorar arquivo. Quando tem arquivos binários, arquivos temporários, coisas assim, o Git vai achar que ele é um arquivo que tu quer versionar. Então, quando tu já adiciona um template, ou então cria um arquivo chamado git ignore e vai colocando, ele começa a ignorar os arquivos que não são necessários. E às vezes tem muitas coisas padrão, como em Python, Virtual Environment, né? Binário, coisa assim. Então o que acontece? O Git já fornece um template para ignorar esses arquivos. Então a gente vai digitar Python aqui. Ele vai gerar, depois eu mostro. O tipo de licença, vocês podem escolher criar uma licença de vocês ou escolher um tipo de licença, tá? Como é um projeto, eu vou escolher GNU versão 3, que seria um projeto open source, tá? Vou clicar aqui e vou criar um repositório. É bem fácil, é bem instintivo, sabe? Beleza, então ele criou dentro dele, ele criou um arquivo de licença, tá? Não precisava criar nenhum desses arquivos, era poder criar tudo vazio. Ele é um projeto privado, tá? E vamos lá então. E ele só tem um branch chamado man, né? Que é o branch principal. Aí eu vou aqui em code, tá? Poderia fazer clone por SSH, GitHub CI, mas a gente vai fazer por SSH, levando em consideração que já foi criada a chave. Então eu copio, tá? Vou aqui, fazer o seguinte, vou aqui de novo, CD, vou voltar para a raiz em downloads. Eu entrei na pasta downloads aqui. Posso fazer o seguinte, CD, se você está na raiz, se você abrir o terminal agora, ele normalmente abre nessa posição, tá? Então eu vou dar CD e vou apontar para dentro de downloads. Eu quero criar dentro de downloads porque depois eu vou deletar os arquivos mesmo, mas normalmente no seu computador você pode criar uma pasta só para os teus projetos em documents, né? Ou então na raiz, enfim, CD downloads e vou dar um git clone, né? Vou clicar aqui, vou dar enter. Ele vai criar uma cópia exata daquele arquivo lá, daquele arquivo que a gente, daquele projeto, tá? Então ele fez o download, ele deu tudo certo. Vou entrar agora dentro do projeto, cd test git, tá? Se eu der um ls -la, um ls, ele vai me dizer, tá ali os dois arquivos que foram criados, tá? Se eu der um cat no readme, tá? Isso aqui é só alguns testes que a gente está fazendo. Cat é para pegar o conteúdo do arquivo, ele vai dizer, vamos testar o Git, tá? No meu caso, eu quero abrir usando o VS Code. Como eu já tenho o VS Code instalado na minha máquina, eu digito code e coloco ponto,
para dizer que eu quero exatamente daquele diretório, tá? Meu projeto, que ele abra o VS Code nesse path, nessa localização. Dou Enter. Se der tudo certo, ele vai abrir o VS Code e está aqui o meu projeto. Tá? Tá aqui meu projeto, o meu Git, tem a minha licença, né? Aí tem toda a parte da GNU, né? Que foi criado, então ele criou um template. Tem o README, né? Que a gente mostrou. Tá? Vamos testar o Git e tem o Git ignore com um monte de arquivo, né? Para ignorar um monte de arquivo. Às vezes em alguns projetos tu tem que ignorar mais arquivos do que o necessário, então tu vai adicionando aqui, tá? Por assunto, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo, new file, vou chamar de man.py, tá? Beleza? E vou digitar e criei o arquivo no Git. O próprio VS Code já tem o GitHub integrado, tá? O Git integrado. Então não é necessário utilizar. Não é necessário utilizar, por exemplo, eu não vou ensinar por enquanto usar o via VS Code, mas nas próximas aulas a gente vai ensinar usando o VS Code, tá? Ele tem o símbolozinho do Git aqui quando tu clica, mas vamos usar via console, tá? Então, eu vou dar um git status aqui. Tá? Ele vai dizer que está em arquivo aqui, está nessa posição. Ó, man, ele está dizendo que está untracked. Tá? Ou seja, esse arquivo não está sendo versionado. Vamos adicionar ele para versionamento. Git add. Se eu colocar ponto, ele adicionaria tudo para todos os arquivos que eu criei novo. Mas eu quero versionar só o man. Tá? Man, adicionei. Se eu der um git status novamente... Tá, ele vai dizer que eu tenho um novo arquivo. E agora eu vou comentar git commit -m de mensagem e vou dizer adicionei o arquivo man, tá? Esse é o nosso commit, dou enter. Agora eu dou um git log para ver os logs. Então o que acontece? O initial commit foi quando eu criei o projeto lá no GitHub, tá? Aqui foi o commit de agora. Vou limpar o terminal aqui, tá? Só uma explicação básica. Como o GitHub é um sistema de versionamento distribuído, eu posso simplesmente pegar um avião agora, ou pegar um submarino, sei lá, nuclear, que eu vou ficar 6 meses navegando, né, debaixo da água lá, enfim, e posso trabalhar com ele, gerar commit, gerar tag, que é versionamento, gerar branch, que são versões de trabalho, né? Depois eu vou explicar melhor isso. E commitando, fazendo vários commits. Só que o commit que eu faço é na minha máquina. Para empurrar o commit, né, dar um push, eu dou um git push, né? Vai acontecer um erro agora, tá? Não vai acontecer. Quando só branch, ele vai reclamar. Eu vou empurrar a minha atualização lá para o git. Tá? Ok, subiu. Ele fez. O que ele fez aqui? Isso é muito legal. Ele conta os objetos que eu tenho. O que ele faz? Para subir e gastar menor quantidade de banda, ele faz uma compressão no arquivo que eu criei. É um arquivo pequeno, mas se fosse um arquivo grande, teria muito ganho. Ele escreve os objetos, tá? E ele envia aqui, ó. Aqui ele está dizendo que ele está enviando do local para o remoto, tá? Para nossa máquina para o remoto. Então, se deu tudo certo, a gente vai aqui no GitHub novamente, dá um F5 na página, né? Ou clica aqui. Ele vai mostrar um man.py, beleza? Então eu estou dividindo em vários vídeos diferentes. Então esse é o vídeo do primeiro para criação, tá? Vou adicionar mais arquivos, é o mesmo processo, tá? Depois a gente vai estudar como criar branch, como se trabalha com um Git, que normalmente a gente utiliza, né, branches, né, para trabalhar. Então eu tenho o diretório principal, que é o man. Vou criando meu branch para corrigir um bug, uma feature, criar uma nova feature, né, uma funcionalidade. E a gente vai trabalhando nisso aí e depois falar sobre os tags, que são nossas releases. No final a gente vai falar talvez sobre CI/CD, né, Continuous Integration in Continuous Delivery, e testes unitários automatizados e tal. Era isso por hoje, pessoal. Um abraço.